O governo americano tem soltado uma série de informações extremamente relevantes sobre OVNIs, incidentes inexplicáveis, testemunhos de oficiais militares bem intrigantes e uma série de outras informações que nos levam a voltar a acender o debate sobre possível vida inteligente fora da Terra. Mesmo com o debate sobre o assunto em alta, no dia a dia, na internet de modo geral, parece que a gente está levando isso numa boa, sem espanto, ou seja, parece que a gente normalizou a ideia de vida inteligente fora da Terra. Ou, na verdade, o cinema é o responsável por causar essa normalização nas nossas mentes. Fica comigo no vídeo que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que é pra lá de interessante. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Kathleen Peixoto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva nesse momento, porque tem muitos conteúdos bem interessantes aqui e muitos mais interessantes ainda por vir. Me segue no Instagram também, que lá tem conteúdos diários sobre filmes, séries, cultura pop, notícias, bastidores, fofocas desse mundo maravilhoso pop que a gente ama. Não esquece de curtir esse vídeo que parece que foge um pouco da temática aqui do canal, mas eu prometo que vai fazer sentido. Já fez tudo isso aí que eu pedi? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente sabe o enorme poder que o cinema e a TV possuem para moldar a opinião popular e direcionar a forma como nós enxergamos o mundo. É normal que em diversas rodas de conversa ou posts de internet o assunto principal seja o filme ou a série do momento, tanto os que já foram lançados quanto os que ainda serão lançados. Nós estamos frequentemente trazendo esses assuntos para o nosso cotidiano porque já virou parte da nossa rotina falar sobre isso. E claro, assistir a um filme tem um impacto gigante no nosso cérebro. Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, liderado pelo neurocientista Reza Hashmer, monitorou 176 pessoas focando em observar como o cérebro humano se comporta ao processar estímulos externos ricos, que é o que encontramos em filmes. Ao longo do estudo, os participantes assistiram por 60 minutos a cenas de alguns filmes, entre eles A Origem e Esqueceram de Mim. Foram identificadas 24 redes cerebrais distintas que foram ativadas ao longo da exibição dos filmes, e cada uma associada a diferentes funções cognitivas, como por exemplo o reconhecimento de rostos e percepção de interações sociais. Um filme é capaz de moldar os nossos comportamentos, influenciar nossas expectativas e estruturar nossa visão social. E essa influência é ainda mais forte agora na era digital, onde tudo é muito mais rápido e onde nós lidamos com inúmeras informações todos os dias. Em 2024, o governo americano soltou um relatório do Pentágono apontando centenas de incidentes envolvendo OVNIs. No entanto, sem nenhuma evidência clara de vida alienígena. Vale ressaltar que OVNI significa objeto voador não identificado. Ou seja, não é necessariamente algo fora da Terra. Esse relatório do Pentágono, por exemplo, trouxe centenas de casos envolvendo balões e satélites, mas também trouxe alguns episódios difíceis de explicar. Entre eles, um quase acidente entre um avião comercial e um objeto misterioso na costa de Nova York. Em 2025, um alto funcionário da inteligência americana alegou ter visto inúmeras orbes laranjas se movendo em todas as direções. Os arquivos liberados pelo governo americano trazem casos recentes e casos antigos também, como o avistamento de orbes verdes, discos e bolas de fogo em 1948. Um dos documentos liberados é um relatório do Programa de Armas Especiais das Forças Armadas, datado de 1948 a 1950, que afirma que testemunhas relataram 209 avistamentos de objetos não identificados, que o governo americano chama agora de fenômenos anômalos não identificados, UAP. Agora, em maio de 2026, o Pentágono divulgou uma série de vídeos relacionados a OVNIs e UAPs, cumprindo uma ordem do presidente Trump para que os arquivos se tornassem públicos. No documento liberado constam 120 PDFs, 28 vídeos e 14 arquivos de imagem, em sua maioria fotos e vídeos capturados por aeronaves militares. Uma das fotos é um arquivo de 1972 da Apollo 17, que mostra 3 pontos em formação triangular. Essas fotos ainda não tiveram uma explicação racional sobre o que pode ser essa formação triangular. Em um outro vídeo gravado na Grécia em 2023, mostra um objeto que fazia várias curvas de 90 graus numa velocidade de 130 km por hora. Além da Grécia, diversos outros casos foram registrados em outros países, como México, Síria e Iraque. Um dos episódios mais enigmáticos desses materiais que foram liberados trata-se de um documento que relatava a experiência de vários agentes federais. O arquivo preparado pelo Pentágono relata que equipes viram figuras estranhas no céu e próximo do solo.
Num desses incidentes, os agentes descreveram da seguinte forma: semelhante ao olho de Sauron de O Senhor dos Anéis, exceto pela ausência da pupila, ou talvez uma bola de boliche laranja com o efeito Storm Electrify. Não dá pra negar que esse relato é de arrepiar. Enfim, o governo americano já deixou claro que pretende revelar novos arquivos envolvendo esse assunto. Claro que muitos desses fenômenos têm explicações racionais. Alguns casos são fenômenos da natureza, mas não podemos negar que tem muita coisa estranha e sem explicação. Mas a ideia desse vídeo não é levantar inúmeras da conspiração e obviamente não é tentar entender esses fenômenos, mas sim conversar com vocês sobre a minha percepção de que nós já nos acostumamos com essa ideia de vida inteligente fora da Terra. A impressão que eu tenho é que esse assunto causava muito medo e desconforto antigamente, e que hoje em dia é só mais uma notícia circulando. Olha lá. Top. Bora no Mac agora? E no meu ponto de vista, o cinema fez a gente se acostumar com essa temática. Considerando apenas a partir dos anos 2000 até 2025, foram lançados mais de 120 filmes que tenham algum tipo de correlação com vida alienígena ou coisas do tipo. E eu estou considerando apenas filmes conhecidos, tá? Porque se eu for considerar obras menores, o número aí aumenta. E muito. E eu tenho certeza que você em algum momento já assistiu algum filme nessa pegada. Como, por exemplo, Alien vs Predador, Caçador de Alienígenas, Transformers, O Dia em que a Terra Parou, Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, Cowboys e Aliens, Eu Sou o Número 4, Prometheus, Oblivion e muitos outros. Esses são filmes que abordam de diferentes maneiras o tema, desde a clássica invasão alienígena, que é o que estamos mais acostumados, ou seja, o enfrentamento do planeta Terra contra uma raça de outro planeta. E é isso que vemos em filmes como Independence Day e Guerra dos Mundos, dois longas bem conhecidos. Aliás, como não ouvir esse som de Guerra dos Mundos e não tremer de medo. Filmes nós temos o fator visitante alienígena vivendo normalmente entre os humanos, ou então uma raça alienígena se tornando amiga dos humanos, como é o caso dos Autobots da saga Transformers. É que no caso nós nos acostumamos com eles porque eles são personagens bons e são literalmente carros se transformando em robôs. Muito top. Mas no fim das contas eles continuam sendo de uma raça alienígena. Recentemente nós tivemos mais um filme com essa pegada, né? Em Devoradores de Estrelas nós temos uma figura de um humano se tornando amigo de um ser vivo de outro planeta. Mas enfim, para o bem ou para o mal, nós já estamos mais que ambientados com esse assunto, né? Os filmes e séries fizeram esse papel de tornar esse assunto algo familiar. E aí, quando nos deparamos com uma notícia assim na vida real, meio que já não causa tanto espanto. Você também tem essa sensação? Me conta aqui nos comentários se você concorda comigo ou se eu tô delirando muito. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e vai lá no meu Instagram pra ficar por dentro de tudo desse mundinho maravilhoso que a gente ama. Tem muitos conteúdos top saindo diariamente lá. Cobertura de lançamentos também, reviews, bastidores, notícias, umas fofoquinhas que a gente gosta também, tem muito nesse mundinho. Já falei curiosidades? Enfim, vai lá seguir que tem muita coisa boa saindo por lá também. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você por acaso é um ser vivo de outro planeta, tamo junto. E se você é daqui mesmo, é nóis, tamo junto também. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. É o novo filme do Spielberg. Dia D.